E aí, canal Joker aqui, dessa vez, minha Nossa Senhora, o bagulho bugou. Então, durante o jogo Eyes of Heaven, nos é apresentado o Dio of Heaven, que é uma versão do Dio forte, né? Enfim, ele é um Dio de uma realidade paralela. Peraí, aí tá top. E nessa realidade paralela, esse Dio conseguiu vencer o Jotaro, pôs o plano do Overheaven em ação e se tornou o Dio Overheaven. Lógico. Porém, como o Dio venceu o Jotaro? Então, nesse vídeo você verá 5 possibilidades de como o Dio poderia ter ganhado do Jotaro em uma realidade paralela. A primeira dessas possibilidades seria controle mental. Durante a parte 1, ele foi capaz de controlar a mente de 2 humanos, Jack, o estripador, e Poco, a criança. Para usar essa técnica, aparentemente, Dio precisa olhar diretamente para os olhos da vítima. Com isso, enquanto ele se aproximava do Jotaro, fazendo aquela cena lá, Homo, Katekuro no Kashi, Shui, né, que é quando os dois estão se aproximando, Dio poderia controlar a mente do Jotaro e matar ele na hora. Porém, se não funcionasse, ele poderia também utilizar a... Ele poderia enfraquecer, pois caso não funcionasse o controle mental, meio que daria pra fazer um tipo de pressão maligna. Que o Dio também faz isso na parte 1. Ele meio que estende a mão e... Cara, eu tô tendo muito problema aqui pra gravar. Desculpa. Enfim. Usar a pressão maligna, enfraquecer o Jotaro e poder ganhar dele no soquinho lá. Segunda possibilidade. Toque congelante. Durante a barreira de socos que o The World e Star Platinum tiveram, o Dio poderia segurar e congelar as pernas ou braços do Star Platinum, já que tudo que acontece com o stand acontece com o usuário e vice-versa. Ou seja, se o Dio congelasse a mão, provavelmente a mão do The World poderia ser congelada. E assim ele poderia congelar as pernas ou os braços do Star Platinum, machucando o Jotaro. Porém, se ele também não quisesse isso, ele poderia congelar as facas, né? Tipo, ele congela apenas os dedos e com isso consegue congelar as facas. Com isso, ele joga no Jotaro várias facas congeladas. Se a faca não penetrasse no Jotaro, acaba que ela poderia roubar o calor, entre aspas. Tipo, enquanto o Star Platinum se defende, tirando as facas do caminho usando as mãos, a faca absorve o calor da mão do Star Platinum, congelando assim a mão do Star Platinum e, consequentemente, congelando a mão do Jotaro. Terceira possibilidade, raio laser. Durante a parte 1, Dio usa um raio laser vampírico e consegue, com sucesso, cortar um castelo ao meio. Ou seja, concluindo assim, a força e a distância não faltavam para o Dio poder usar. Já que se ele conseguiu cortar um castelo inteiro ao meio, força e distância para matar o Jotaro não ele tinha, né? Embora o mesmo pudesse se esquivar para os lados ou para cima, bastaria Dio mexer a cabeça e teria acertado. Ou seja, o Dio jogou o laser, o Jotaro se esquivou para qualquer lado, é só o Dio mexer a cabeça junto. Ou ele faz assim, ou ele faz assim. De qualquer jeito, ele poderia meio que atacar o Jotaro. Quarta possibilidade, que é o sem brincadeira. Por que isso? É pra parar de brincar, porque durante o arco do Stardust Crusaders, Dio, durante a luta contra os Crusaders, tenta de todas as formas colocar medo nos inimigos, que é uma das coisas que ele mais gosta, é botar medo nos outros. Ele fez isso com quase todos, menos com o Kakyoin, que foi facilmente morto, quando Dio parou o tempo e atravessou o peito dele usando uma das mãos do The World. Então, bastasse que, na luta das escadas contra o Polnareff, ao invés dele pegar o Polnareff e ficar colocando ele para baixo das escadas, que ele parava o tempo, ia até o Polnareff, colocava ele embaixo, voltava e ficava na mesma pose, ao invés de ele fazer esse progresso todo, um soco no meio do peito do Polnareff, acabou, matou ele. E durante
a luta contra o Jotaro, ao invés de ficar testando se o Jotaro pode ou não mexer durante o tempo parado, que ele faz isso, tipo, ele para o tempo umas 4 ou 5 vezes, só pra ver se o Jotaro realmente acompanhava ele com os olhos. E, tipo, durante esse processo, o Jotaro tava evoluindo a resistência a tempo parado, né? Ao invés disso, na primeira vez que ele parasse o tempo, jogava múltiplas facas. O Dio poderia muito bem ir para trás do Jotaro e meio que dar um ataque nele. Ou seja, o Jotaro ia ter facas na frente dele, o Dio dando um soco atrás e ele com pouco tempo para defender os dois, né? Assim matando o Jotaro na hora, né? E também tem a sorte. Por que a sorte? Por quê? Eu acho que isso é o mais provável de acontecer. Quando o Dio e Jotaro dão um golpe final, Star Platinum racha a mão. Com isso, o Dio sorri, e após esse sorriso, o The World começa a rachar e se parte completamente, explodindo ele e o Dio. Esse final poderia ter acontecido a favor do Dio, com Star Platinum enfraquecido por causa do tempo parado, da luta, entre outras coisas. E também pelo Dio ser vampiro, ele não se cansaria, né? Ou seja, com Star Platinum cansado e The World 100% full no stamina, o Star Platinum teria se explodido completamente, matando o Jotaro no processo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve se você não e... He's flying too fast.